Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a nossa quarta videoaula do curso de Licenciatura em Matemática à Distância do UFRB, disciplina Políticas e Legislação da Educação. Hoje nós vamos falar um pouquinho de dois assuntos muito importantes. O primeiro é o dever do Estado em relação à educação. A nossa Constituição Federal e outras leis, como a LDB, garantem que o Estado tem dever em relação à educação de crianças, jovens e adolescentes. Como a gente faz para saber quais são esses deveres e como nós podemos cobrar os nossos direitos em relação a esses deveres do Estado em matéria de educação? Um exemplo para vocês. Na Constituição Federal de 1988, os artigos 206, que traz os princípios do ensino, e o artigo 208, que traz as garantias do ensino, tem vários incisos que vão mostrar para vocês quais são os direitos garantidos em lei e quais são os deveres do Estado em relação à educação. É assim que nós, estudando estes artigos e esses incisos, estudando este material, nós vamos saber quais são os direitos dos nossos alunos, inclusive até direitos nossos mesmos, e como nós vamos proceder enquanto profissionais da educação em matéria de cobrar esses direitos que as crianças têm e esses deveres do Estado. O dever do Estado com a educação está garantido em legislação, portanto, nós precisamos conhecer essa legislação para poder cobrar. Eu vou deixar aqui uma indicação para vocês que vai estar no site, no AVA da disciplina também. É um artigo que vai tratar da dívida educacional do país em relação à educação. Esse artigo de Alceu Ferraro vai falar que o Estado brasileiro tem uma dívida enorme de educação com aquelas pessoas que não cumpriram pelo menos o ensino fundamental na idade apropriada, como a própria lei exige. Esse artigo é uma leitura muito interessante, vocês vão encontrar o acesso a ele na página do AVA dessa disciplina e garanto que vocês vão entender muito mais da legislação, do dever do Estado em matéria de educação com a leitura desse artigo. É muito importante que vocês compreendam, eu imagino que vocês já devem compreender com as atividades que foram feitas, com as videoaulas anteriores, que vocês não vão poder ficar apenas na leitura da legislação. A leitura da legislação, do texto legislativo, principalmente para quem está se iniciando nessa área de estudos, ela é uma leitura muito complicada. Às vezes você lê a lei e você não consegue entender ao que aquilo remete, como aquilo pode se tornar realidade. O que é muito importante, juntamente com as videoaulas, juntamente com a leitura dos textos sugeridos, dos artigos das legislações, você lê, você ter acesso a outros textos e a outros autores que falam, que discutem a legislação e, portanto, você vai começar a compreender e formar a sua própria opinião. Esse é o objetivo principal da nossa disciplina, que você conheça as políticas educacionais, que você conheça a legislação da educação e que você, através dos textos, das videoaulas e das discussões com os colegas, você construa a sua própria opinião sobre tudo que você está estudando. Continuando. Falando sobre o dever do Estado em matéria de educação, além da Constituição Federal, nós vamos encontrar vários tópicos que falam dos direitos e deveres em relação à educação na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa Lei número 9.394/96. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O artigo 9º da LDB fala de quais são as obrigações da União, ou seja, o governo federal. Lá você vai encontrar quais são as obrigações da União em relação à educação. No artigo 10º, nós descemos um nível hierárquico, ou seja, você vai encontrar quais são as obrigações dos estados e do Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal ele tem atribuições duplas, porque ele é ao mesmo tempo um estado e um município. No artigo 11º, você vai encontrar as obrigações dos municípios, que também têm obrigações lá do Distrito Federal. No artigo 12º, você vai encontrar as obrigações dos estabelecimentos de ensino, ou seja, das escolas. E no artigo 13º, você vai encontrar as suas obrigações como docente de uma escola pública ou particular. Normalmente, escola pública. Eu tenho enfatizado aqui nas videoaulas e nos textos que eu tenho indicado para vocês a questão da escola pública, porque o foco dessa disciplina, partindo de uma universidade pública, é sempre formar vocês para que sejam professores de matemática em escolas públicas. Obviamente que vocês vão poder atuar em ambas, públicas ou particulares. Em muitos casos, até imagino que alguns estudantes já estejam atuando, muitas vezes atuam nas duas, nas públicas e nas particulares. E isso é ótimo, isso é tranquilo. Continuando falando sobre os deveres do Estado em relação à educação, então,
Para finalizar esse tópico, vocês vão encontrar isso nos textos, na Constituição Federal e na LDB. Nesse momento, eu quero deixar para vocês a seguinte mensagem. Leiam os artigos da legislação indicados, leiam os textos, discutam com seus colegas. Nós vamos ter fóruns e vamos ter várias oportunidades de discutir os assuntos dessa disciplina, para que você possa construir a sua própria opinião sobre tudo isso que está sendo discutido. O mais importante é que com essa opinião você vai poder interferir diretamente na sua formação e ter uma melhor formação como futuro professor ou futura professora de matemática. Para finalizar essa videoaula sobre os deveres do Estado em relação à educação, quero deixar mais um acréscimo, mais uma informação para vocês. A nossa LDB, ela sofreu duas alterações importantes, uma em 2003 e a outra em 2008. No ano de 2003, a Lei 10.639/03 alterou a LDB para incluir a obrigatoriedade de inclusão nos currículos da educação básica da história e cultura africano e afro-brasileira. E depois, em 2008, através da Lei 11.645/08, a LDB foi alterada novamente para acrescentar a educação indígena. Ou seja, atualmente é obrigação do Estado e, consequentemente, obrigação das escolas incluir nos currículos a história e a cultura africano, afro-brasileira e indígena. Isso faz parte da obrigação do Estado, faz parte das nossas obrigações como educadores e é um direito das crianças. Nós terminamos essa aula falando dos deveres do Estado em relação à educação e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula e é isso aí.